Cinemuses, segunda temporada. O Murilo tá trancado numa sala, recebendo comida por baixo da porta. E eu assumi hoje essa entrevista sensacional com GG Facolade. Facolade. A gente tá aqui no Estúdio Bravo, nosso apoiador. A gente tá, o Cinemuses, pela Prefeitura de Vitória, Funcultura, Lei Paulo Gustavo, Governo Federal. Eita, que entregou as cartelas, né? Tem que entregar a prestação de contas aí. Sabemos bem o que é isso. GG, que prazer ter você aqui. Prazer é meu. Cinemuses, muito obrigado pelo seu tempo. E vamos à sua história, Facolade. GG por GG. Ai, gente, virou Marília Gabriela, de frente com blogueirinha, De frente com queria. blogueirinha. Cara, sério, você fez uma sessão do Cinemuses e mostrou o Remendo. Eu já tinha ouvido falar muito bem do Remendo. Primeira coisa que eu falei com você, cara, eu não sabia quem era você, mas sabia do seu filme. Achar. Isso é muito legal, né? E ainda mais na cidade tão pequena quanto Vitória, um estado tão pequeno quanto Espírito Santo, geralmente todo mundo se conhece. E Remendo foi uma grata surpresa. Não tô falando isso porque você tá aqui na minha frente que pode jogar água na minha cara. Não é. Por pouco, por Uma boca. pouco. Então, cara, para quem não esteve na sessão, para o nosso público, me fala quem é GG, a doutoranda, a mestra. Pode xingar no podcast? À Ou vocês vão botar vontade. uma tarde? Meu sonho é xingar e ter uma tarde assim. "Pi". Posso providenciar. Ai, vai ser ótimo, porque eu não consigo controlar essa Vai minha. ser ótimo pra. Vai ser ótimo pro corte, né? Pra gente ter um corte aí. Ah, achei que era outra coisa com você. Não, Que talvez. você ia começar. Menino, então, eu sou conhecida aqui como a filha da puta da, ou a diretora de arte, ou a diretora do filme Remendo, ou sei lá, a produtora. Tô muito feliz de estar aqui no espaço, mais uma vez quero agradecer o convite. Então, quando eu era criança, aquelas, vão começar lá atrás, em É, não, Barbacena. tem o divã aqui, essa mesa é pra isso, por Ah, favor, vou fica à deitar aqui. vontade. Meu sonho. Então, eu sempre gostei muito de mentir. Eu não sei. A primeira pauta quando eu entrei na análise foi: eu sou mitomaníaca? Aí ela falou: não, você não é mitomaníaca, tá tudo bem, ambiente seguro. Eu falei: ai, graças a Exu, porque senão ia ser babado pra mim. Mas o que que acontece? Minha paixão desde criança sempre foi o cinema, sempre soube que era isso que eu ia fazer. E entrava no cinema para poder assistir Homem-Aranha, né? Scooby-Doo, aquele primeiro Scooby-Doo, aquele fantasma entrando na fábrica, aquela coisa assim. E eu tive sempre a plena certeza de que era tudo uma grande mentira. Eu falei assim, então eu vou contar, vou fazer isso. Eu quero contar mentira para muita gente, para ver se eles caem, né? Então, a minha trajetória sempre foi eu venho de uma família de mulheres que são professoras, então tem já uma coisa meio didática de comunicar a outras pessoas, de ensinar, né? E venho de um lar cristão, inclusive, né? Então tem essa coisa das parábolas, então esse meu universo sempre me permeou de alguma forma. Então eu fui construindo essa trajetória com a certeza que só tinha a possibilidade da UFES, né? Então uma criança que entra num pré-vestibular sabendo que não tem condições de passar com a educação básica que teve e entra na UFES e dentro da UFES cai naquele universo todo de se deparar com a galera naquela onda, ai, Godard, e não sei o quê. Eu falo, gente, eu não sei nem quem é Godard. Eu cheguei aqui completamente nua e crua. Não entendo Pasolini. Não sei o que tá acontecendo. Meu filme favorito é Vida de Inseto, entendeu? E defendi até o final da minha graduação. Vida de Inseto é um dos melhores filmes já feitos. E aí, e é isso, né? Quando você está no espaço acadêmico, você entra nessa onda do produzir saber, produzir conhecimento. E ali, qual é o lugar que é autorizado você produzir conhecimento? Se não o lugar da disrupção, da desobediência, né? Porque eu sempre achei que eu não sabia pensar. Mas eu sou, como boa ariana que sou teimosa e desobediente, falei assim, vamos lá, vamos ver qual é essa onda. Aí, minha grande fada madrinha, que é Erli me iniciou
na vida acadêmica, na iniciação científica. E aí eu tomei o gostinho, eu falei, epa, tem um negócio aqui para mim. Tocamos a iniciação científica, entrei no mestrado, não satisfeito, entrei no doutorado, já fui engatando, né? E aí hoje não sei como vou sair do doutorado, mas eu vou sair em algum momento, aí vou conseguir. Então essa que é a onda, assim, eu acho que a academia, ela me vem muito no lugar para tentar, talvez, validar e dizer que sim, você não precisa ter um grande repertório, você não precisa pedir bênção a esses grandes cabeções do cinema, porque a sua história é fundamento teórico, é epistemologia também. Então é a partir daí que eu começo a construir as minhas narrativas. Me fala, você veio de um lar de professoras, de um lar cristão, e como foi, ah, e você já me contou que você é da matéria de religião de matriz afro. Como foi esse A início? Isso, transição. né? E eu fico muito curioso, porque isso está embutido no seu discurso. Sim. E está embutido no seu discurso artístico também. Então, não tem como não perguntar, né? Como foi? Como isso aconteceu? O que está É, acontecendo? onde estavas? Menino, vamos lá. Era uma vez, eu tenho uma tia, porque a coisa toda do axé, a gente entende que é como se fosse uma grande herança, né, que a gente recebe. Então eu tenho um vô que é espírita, que era sempre visitou o Vale do Amanhecer. Minha tia bisavó, ela foi a primeira mãe de santo de Santo Antônio, abriu um terreiro em Santo Antônio. Ela morava junto com os padres no Palácio Anchieta. Mas sempre teve uma coisa que era uma família de pessoas completamente racializadas e parte desse lugar do questionamento, né? Por que hegemonia cristã? O que que isso está me dizendo? Tanto que chegou em 2018, quando a gente teve nosso primeiro não, segundo baque, né? Que o primeiro foi 2016, de chegar num lugar e entender, tipo assim, pera, essas pessoas todas estão contra mim, eu não estou conseguindo mais sentir Deus nesse lugar, sabe? E aí fiquei um tempo afastada, até eu conseguir voltar e me repensar de uma outra forma, né? Começar o processo de me descolonizar, que é tirar justamente essa perspectiva de vida que é bom, mal, ruim, feio, bonito, feio, sei lá, qualquer coisa binária neste lugar. Entender as outras possibilidades de estar no mundo, de enxergar o mundo, né? Então, Nego Bispo fala, né? A Europa criou um Deus completamente absolutista, né? Distante, longe da gente. Então, quando a gente vai para uma democracia espiritual, que é um panteão de deuses que estão ao seu redor, que você consegue ver Deus na chuva, Deus no mar, Deus no vento. E aí eu me reencontro comigo mesma e falo assim, peraí, então Deus não está tão distante assim. Eu sou Deus também e Deus me toca todo dia e fala na minha cabeça. Aí é quando eu começo a entrar na macumba e procurar o meu terreiro, né, que é a casa de Ansan, lá em Jucutuquara, onde eu chego numa festa de Exu. E aí uma das frases que uma daquelas divindades falou comigo aquele dia é uma que aparece no final do remendo, que é justamente assim, você dá de beber aos outros e passa sede. Daqui a pouco você está apanhando, não sabe nem o que está acontecendo, né? E nesse processo que surge, né, o remendo, assim, quando eu estava no começo da minha trajetória espiritual, fui bem sincrética, eu fazia as minhas meditações, os cristais, aquelas coisas todas. Aí em um desses momentos de meditação veio a grande frase do filme, né? Por que que você insiste em remendar esse monte de coisa que não tem mais jeito? E aí eu comecei a observar ao meu redor, tanto dos meus gestos, tanto fisicamente que as pessoas remendavam mesmo, desde equipamentos até as relações interpessoais. E aí eu comecei a desenvolver esse filme a partir desse texto, porque eu não consigo pesquisar e ser de formas diferentes, né? E produzir de formas diferentes. Todas as coisas estão atreladas, né? O que a gente chama de interseccionalidade. Muitas pessoas vêm trazendo o texto da interseccionalidade como só o atravessamento de violências, né? Mas eu gosto de pensar em algo que eu trago para o meu texto acadêmico, é isso. E se a gente interseccionalizar e atravessar as nossas potências, o que que sai disso? Remendo é um exemplo disso, por enquanto.
Além de, é um filme bastante intenso. A sua sessão no Cineclube, a sua, eu achei a sua fala muito interessante, muito intensa. E agora me olhe nos olhos e responda: Hum. a ira está presente no pensamento como um elemento motor? Totalmente. Eu resolvo muitas coisas na força do ódio, sim. Com certeza. Porque é um sentimento que me aproxima e me resgata a minha humanidade, sabe? Enquanto uma pessoa racializada, eu fui ensinada a ter um corpo dócil. Essa que é a onda toda, sabe? Ser uma pessoa disruptiva, se permitir sentir raiva e canalizar esse sentimento naquela Octavia Butler chama de obsessão positiva, né? Quando você vai construindo toda uma história e para poder tentar traduzir alegoricamente ou, enfim, completamente de forma direta aquilo que você está sentindo, é o que lembra a gente de fato que a gente deveria estar fazendo, porque é isso. Tô falando de academia, academia é para pessoas que raciocinam de uma tal forma, é como se existisse uma régua, né? Você deve pensar dessa forma. Quando a gente traz o corpo, pensar com o corpo, é que a coisa começa a se contundir, porque o corpo é completamente contraditório, o corpo é completamente inconstante, o corpo sente amor, sente raiva. Então, imprimir no filme essas coisas faz todo sentido, que é quando a gente chega, eu chego com um projeto, assim, eu estava na época no último período da universidade, estava numa pré-produção, eu já estava rodando já um longa, como figurinista. E, enfim, chegava na aula à noite na UFES, que é um curso noturno, porque muitas pessoas trabalham durante o dia, né? Dormia tranquilamente, assim, ó, pelo menos tô missa de corpo presente, vamos lá, entendeu? E aí eu estava numa aula de produção executiva, e aí o professor pediu para entregar os trabalhos, né, que era um projeto da Secult. Como eu já tinha feito o projeto do Remendo, já ia entregar aquele mesmo, assim. E aí cheguei, aí o professor virou bem assim, parou a aula, parou. Foi um momento super constrangedor da minha vida. Falou bem assim, você era a aluna mais aplicada da minha turma, hoje você é um bosta não, um porcaria. Você é um porcaria. E aí eu fiquei assim, né? Aí engolia seco aquilo, esperei a aula terminar. Aí eu tirei o resultado da ata da Secult com o projeto aprovado, eu entreguei assim. A porcaria aprovou um projeto na Secult, que era justamente a tarefa da sua disciplina. Eu fiz ainda além. Tá, super combo. Lógico, fatality, né? Na Caramba, mesma com hora. plateia. Cansada, mas falando, não, eu preciso dar esse close. Aí eu dei um close, assim, bem dado, assim, bonitinho. Mas essa aqui que eu acho que é a grande onda, assim, do processo todo, né? De você começar a desobedecer mesmo, né? Porque pessoas como eu sempre são colocadas naquelas caixinhas, né? E é chato. Porque faz sentido aquilo que eu comentei também sobre as caixinhas que a gente precisa de fazer, de ter e dar o check para você fazer um filme que se diz, enfim, abordar questões de pessoas que são racializadas, que é violência, a caixinha da violência, a caixinha da religiosidade, a caixinha do sexo, Do infortúnio. do infortúnio, da grande desgraça, né? Então por que a gente não subverte essas, né? Tanto que o filme, eu acho que a maior cena de sexo que tem é quando os dois personagens, um acaricia o amuleto sagrado do outro. E isso pra mim é uma coisa assim, quando eu veio essa coisa na minha cabeça, eu falei assim, nossa, eu sei pensar mesmo. E, né, como nós somos um cineclube, um podcast, um cineclube de música, o refino musical é um ponto do seu filme. A música toma conta, ela invade o filme por diversas vezes. Mas não pense que eu vou te perguntar isso que você está pensando agora. Ok. Nem o espectador. Você vem Eu tô de um. pensando numa Heineken, na verdade, mas enfim. Ai, poxa. Heineken, patrocínio agora, hein? Filme. A publi. Depois vamos falar das premiações aí que Nossa. merecem essa Heineken. Mas vamos lá.
é muito interessante a sua lida com a música, a intimidade com que você expôs o mapa musical do Remendo. Como que aquelas músicas pareciam, de certa forma, suas. Uhum, E a gente toma pra si algumas músicas mesmo. total. Mesmo que tem que cantar errado, tô nem aí, né? Tipo, Paul McCartney, muito obrigado, agora é comigo. Total. Então, cara, você vem desde cedo essa formação musical? Você tem trilhas na sua vida? Você teve iniciação musical? Como que foi esse início para depois a gente chegar no Remendo? Nossa, bem gostosa essa pergunta. Meu lar sempre foi muito musical, assim. Minha mãe conta que meu avô, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas ele era músico. E minha mãe é uma das maiores cantoras que eu já conheci na minha vida, assim. Felizmente ela não canta hoje porque ela trabalhou muitos anos atendendo chamada e deu uma fenda na corda vocal dela. Mas ela era simplesmente a solista do coral da igreja, assim, era um grande roxinol. E aí eu lembro, acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi divindades assim na minha frente, que é quando ela estava grávida da minha irmã. Isso era 2005. A igreja foi apresentar a cantata no shopping Praia da Costa. E aí tava aquela mulher grávida com vestido azul. Eu não sei se era Iemanjá, hoje eu olho assim, é da Iemanjá isso, assim. Mas era uma divindade ali cantando, quase como uma sereia mesmo, assim, né? Que cantava e deixava todo mundo assim hipnotizado, né? Então, minha mãe é uma dessas pessoas que tem o famoso ouvido absoluto. Ela Hum. sabe tirar melodia, ela tá fazendo inclusive agora aula de piano, que é algo que ela não conseguiu fazer, porque ela preferiu formar a gente, e aí depois da gente formada, ela entrou para fazer a faculdade dela, pós-graduação dela, é na pedagogia em outra área, mas a grande paixão dela sempre foi a música, assim. Então, desde pequena, a gente fazia os duetos, por exemplo, tem uma música que é a música da minha vida com a minha mãe, que é Endless Love. My first love. E a gente fica cantando, eu, Lionel Richie, ela, Diana Ross, lógico. Então tenho, sim, uma afinidade com música em função da minha mãe desde pequeno, lá que eu cresci ouvindo, sei lá, Antena 1, Rádio Tribuna, então essas love ballads anos 80, sempre me foi muito muito próximo, né? Então a gente chega para compor a trilha, a gente vai crescendo, vai aperfeiçoando o nosso repertório e no processo de montagem elas foram surgindo justamente para poder dar liga no filme, no sentido de eu consigo enxergar primeiro a música e a música gera a cena, a minha cena, né? Então é como se fosse um transe, assim, eu vou ouvindo a melodia e o cenário vai se abrindo na minha cabeça. É isso aqui que está acontecendo quando essa música está tocando. Então tem algumas coisas que acontecem, por exemplo, o diálogo do Zé com a Jerusa no banheiro que tá tocando Rhythm is a Dancer. É uma música daquilo, é uma música que me lembra. Eu queria que esse filme não tivesse um tempo, porque eu queria jogar ele no final dos anos 90, assim, o que estava acontecendo no final dos anos 90 na Praia de Taparica. Porque eu ouço muitas histórias de amigas da própria Royce, que faz o filme, com uma grande nostalgia, assim, que me atravessa essa coisa, tipo assim, de querer ter vivido isso, assim. Então, como que eu posso emular isso no filme, né? Então, trazendo não só esses atores mais velhos, né? Isso é um outro aspecto, mas para a gente conhecer aquela personagem através da música, porque a gente não sabe, de fato, a história dela pela boca dela. A gente conhece ela pelo repertório dela, o repertório musical. E, Essa que é a onda. é um inventário afetivo. Total. É um inventário afetivo seu ali do que talvez, né, quando as palavras, no melhor sentido de todos, quando as palavras não são tão suficientes assim. Exato. E essa construção em remendo, né? Pergunta parece redundante, mas ela não é redundante. É, essa construção desse repertório afetivo vai de Nelson Gonçalves e Rhythm is a Dancer. A Lady Gaga. E é um mapa afetivo seu também, declaradamente? Ou você foi mais malandro nas escolhas para a cena fluir melhor?
É um mapa totalmente afetivo meu, assim, mas dentro disso também tem a malandragem, né, como é que eu posso dar um ritmo a essa cena, ajudar a contar a história, né, com alguma música que atravessaria o Zé, né, então tem uma coisa que a gente sempre faz quais são as músicas que essa personagem ouviria, assim? E essa que é a onda, né. É um cara que ele tem essa coisa do vinil, então muitas daquelas músicas ali, provavelmente ele já ouviu no vinil. Eh, não Lady Gaga, obviamente, assim. Olha que vinil tá na moda. Voltou, né. E aí mas que atravessa não só pela história dessa personagem, né, enquanto repertório, mas pela vivência afetiva dela, assim, né. Então, por exemplo, muitas pessoas associam e a versão de Lady Gaga no filme é uma versão literalmente da música, né, pra poder dar um Uhum. migué ali. Então, tem uma coisa que é a ressignificação disso também. Por exemplo, a Lady Gaga é associada ao público LGBTQIAPN+. Ok, tudo bem. Mas aí o filme eu tô dialogando com uma masculinidade, um cara que tenta lidar com uma masculinidade que não tá muito bem, assim, definida, assim, né, que é meio que uma bissexualidade, como que ele lida disso. Então, tipo assim, ok, eu gosto de Lady Gaga, mas dá pra ser do meu jeito? Aí vem uma versão, Sensacional, sacou? É uma coisa mais ou menos assim. sensacional. Me fala, set, o seu set foi controlado? Você teve algum imprevisto no set? Como foi? Nossa! 7 a 7, né, não tem como a gente tem como controlar algumas coisas, mas outras elas são assim, as últimas cenas do filme são as primeiras a serem gravadas, né. Então, a gente estava numa diária com 3 locações, que era a praia, era uma rua e um cemitério. Eu, na época, eu estava de preceito, e eu que tinha acabado de ser iniciada no Candomblé, isso foi 2020, e tem alguns lugares que a gente não pode pisar, coisas que a gente não pode fazer, alguns interditos. E aí, ela escreveu um filme com todos os lugares que ela não podia ir, simplesmente assim. Então precisaram pegar, estender um cabo de vídeo na faixa de areia toda para poder enxergar o que estava acontecendo lá do outro lado do calçadão. Tudo bem, até aí tudo bem. Eu não sei o que estava acontecendo, eu acho que a irmã já estava muito feliz com a nossa presença, e aí numa determinada hora que a gente estava rodando umas cenas muito próximas da água, veio uma onda em cima do 3T, bateu no 3T que estava apoiado a câmera e subiu e deu uma lambida no TV Logic. E eu perdi a monitoração, enfim, aconteceu várias coisas, então eu não vi as últimas cenas do filme serem gravadas. Como a gente já estava muito afinado, a minha equipe, eu falei assim: ó, vai lá, a gente ensaiou, confio em vocês. E uma coisa muito gostosa que surgiu é que eu não consegui dar o corta. Então tem trechos do final do filme que a tela preta ela aparece brilhantemente para fazer, porque foi isso, né? Foi cortado antes e dá todo o arco dramático que é o remendo acusa a ausência de alguma coisa. Picotar as cenas finais do filme, lógico que eu puxei um pouquinho mais também, né? Ah, Picotar as cenas finais do filme fez todo sentido. Então, esse é um tipo de acaso que fez todo sentido no final da história do filme, né? Então teve essa história do TV Logic, teve aí mais o que que acontece? A nossa atriz, a Royce, gente, um beijo, minha mãe. vai ser sensacional. Nossa, maravilhosa. E, inclusive, é uma das pessoas que está aí, sei lá, mais de 30 anos atrás das câmeras, já fez algumas pontas, né, em filme. E ela fala que eu sou a doutora Caramuja dela, né, Monteiro Lobato. do Sítio do Pica-Pau, que é quando o doutor Caramujo dá a pílula pra Emília falar, né, que ela sempre fez pontos, mas nunca falou. Então esse filme eu botei pra ela pra falar e muito, porque ela não para, né, a Es- cena do começo do filme, blá, blá, Espetacular. blá, 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 deixa a gente cansado, assim. A cena que ela vai embora de moto. Aham. Bando de filha da É apoteótica essa cena. apoteótica. Mas o que que aconteceu antes dessa cena? Vamos lá. Royce estava com um salto deste tamanho e a gente estava gravando numa oficina com vários desníveis, assim, alguns buraquinhos. Teve uma cena que Royce tem um problema na coluna, inclusive, que ela entrou na oficina e ela pisou em falso e o salto foi dentro do buraco.
E ela foi com o joelho no chão, igual o martelo de Thor, assim, tá! Nossa. E ela apoiou numa estante, aquelas estantes que ficam lá atrás da oficina, ela apoiou ali. Então ela apoiou e ficou frozen, travadíssima, porque se ela se movimentasse, caía tudo, acabava com tudo de vez. A gente parou o set. E aí eu falei, minha mãe, tá tudo bem? A senhora tá precisando de alguma coisa? Vamos parar um tempo pra senhora se recuperar. E ela, tipo assim, minha coluna, tipo, deve ter rachado a coluna dela no meio. Beleza. Tomou a água dela, fomos voltar a gravar. Voltamos a gravar e eu vendo o Royce começando a dar o texto. Zé, corta de novo. Zé, enrolando ali. Eu falei, corta. Eu falei, minha mãe, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Eu acho que foi o Dramin que eu tomei. O Dramin não. A codeína. Meu Deus do céu. Ela dropou 2 comprimidos de codeína. E a língua dela começou a dar nó na boca, porque é por causa da dor, né? Ela Claro. precisou dar um jeito para poder continuar, né? O show não pode parar. Gente, e foi legal porque as cenas que ela falava, ela não aparece, né, no filme, né? Ela só aparece na última sequência de fala. E aí, quando a gente conseguiu fazer, ela ficou ó comigo, me espraguejou depois do filme horrores, porque eu falei, tenho. E ela, não, eu não entreguei a cena. Eu falei, minha mãe só entregou a cena. A codeína batendo, ela louca, achando que não tinha entregado. Isso a gente foi para a estreia desse longa que a gente estava rodando no Rio. Isso foi no final do ano, esse ano, 2021. E a gente teve uma DR no Lounge Luquez, que a gente alugou um Airbnb na Lapa. A gente teve a nossa DR, Lounge assim. Lucchese é Lounge muito bom. Luquez's Lounge. Vem aí, ó, sugestão de podcast aí pra nós, hein? E aí, ela me descascou, eu não tenho a cena. Eu falei, você tem, minha mãe. Aí eu mostrei o corte pra ela, ficou super emocionada. Ela falou, sua filha da puta, por que você não me falou? Eu falei, eu te avisei que eu tinha a cena. E aí, ela acabou de fazer essa cena da fala com o Zé, e aí ela foi pra poder fazer essa fatídica cena da moto. Ali ela já tinha deitado, tinha arranjado uma cadeira pra ela encostar, e ela já tava assim, mais pra lá de Bagdá. Ali foi o último respiro que ela deu, ela entregou ali uma personagem, assim, a atriz mesmo, pra poder conseguir fazer essa cena, porque ela já tava pra lá mesmo de codeína e falou assim, não, vamos lá, eu vou fazer. E juntou a última energia que ela tinha e entregou uma cena foda. Não, você foi pra eternidade. Foi, Foi pra eternidade. Ela some na cena, vai assim, foi. Ultrapassou o portal. total. Vamos falar de prêmio. Vamos lá. Vamos falar. Tudo começou quando você tinha 11 anos e Quando eu queria. ganhei o concurso musical na Calma, igreja. igreja de melhor solista. Cara, fez o Remendo fez uma carreira linda. Tá fazendo ainda, né? Mas fez uma carreira muito bonita. E eu queria que você falasse dos prêmios e onde achar o Remendo. Nossa, vamos lá. Foi primeiro uma contravenção, né? O primeiro prêmio que foi a gente. Como é estreia, muitas vezes os festivais pedem pra gente que tenha uma exclusividade, né? Aquela coisa toda. Eu falei assim, eu não vou fazer isso, porque eu não sou obrigada a nada, entendeu? Ninguém precisa saber. E aí a gente escreveu em Tiradentes e em Rotterdam paralelo, né? Porque os dois festivais acontecem, né? Tradicionalmente nas mesmas datas, assim. Então a gente teve a estreia mundial e brasileira na mesma época, né? E a estreia brasileira, inclusive, foi anterior à mundial. Então, lógico, né? Demos um migué E, quietinha. e quem dirá o contrário? Não, ninguém precisa saber. Vão saber Exatamente. agora, hein? Se eles estiverem fazendo. Vocês estão assistindo, gente? Dá um like aqui embaixo. Se inscreve no canal, tá bom? Aperta o sininho. Aperta o Sininho. sininho. E aí a gente ganhou Tiradentes, foi o nosso primeiro prêmio, né? Foi qual prêmio? Foi o melhor filme em Tiradentes pelo júri e prêmio do Canal Brasil, né? E aí minha diretora de arte foi pra lá, pra Tiradentes representar o filme. E foi apoteótico, porque todo mundo
deixando ela super apavorada, assim, vamos lá, quero saber o que que é, o que que deixa de ser. Ela, GG, eu não sei o que que fazer. Eu falo, fala isso, fala aquilo outro, vai que é tu, o filme é seu, entendeu? E eu louco em Rotterdam. E aí, no dia que a gente ganhou o Tiradentes, eu tinha conhecido um bofe, gente, preciso contar essa história. Por favor. Cheguei lá, porque a gente tem o QG, né, do festival, que tem as bebidas, os drinks, os cineastas recebem seus tokens, né, pra poder trocar por bebida. E eu conheci esse bofe, eu cheguei lá, primeiro meu olho foi direto nele, tum! Eu falei assim, que bofe é esse? Já cheguei como toda paramentada de mãe de santo, já cheguei como quem não quer nada, joguei meu cabelo, assim, falei, oi, boa noite, eu gostaria de um drink, bem camponesa, assim, bem tranquila, Camponesa. bem assim, comedida. Ai, gostaria de um drink. Aí ele me olhou assim. Ele é. Depois eu descobri, né, que a família dele é do Suriname e que ele mora lá. Tafarel é o nome dele, inclusive em homenagem ao goleiro, né? Goleiro. O goleiro Tafarel. Aí ele virou assim: Você conhece os orixás? Eu falei: Ah, não acredito. Que eu atravessei o Atlântico inteiro pra você me falar de orixá aqui em Róterdam. E daí, meu filho, eu mamava Prosecco. Mamava Prosecco, mamava. Porque ele era do bar, então a gente fazia uma máfia, né? Eu fingia que dava o token pra ele enchia meu copo. E a gente ia nessa, a gente ia nessa, a gente ia nessa. E aí, nossa, foi muito gostoso, assim. E aí, nesse dia que a gente ganhou Tiradentes, eu falei com ele, ganhei Tiradentes, é um dos maiores festivais do Brasil. Ele falou, nós vamos comemorar, então. Então ele me levou para todos os outros bares do festival. A gente foi fechando cada um dos outros bares do festival. E depois a gente caiu numa boate gay, no meio da cidade. E aí ficamos muito doida. Começamos a se pegar depois disso. Lógico, né? Não ia deixar passar essa oportunidade. E aí a gente voltou pro hotel, isso já era de manhã. E aí na manhã, enfim, entrei numa van de procedência duvidosa, essas maluquices que a gente faz, né? Aí meu anjo da guarda, sai desse carro agora, você tá doida? Tô sim. E aí a gente foi, cheguei em casa, era 8 horas da manhã, e a sessão de estreia do Remendo em O Rotterdam era naquele mesmo dia. anjo da guarda foi muita delicadeza da E camponesa. Chega e falou que o Exu falou, olha, Aham. Porra, você tá doida? é, Você tem que estrear seu filme ainda exata, ó aqui. o filme. Olha o filme. E aí cheguei em casa às 8 horas da manhã. Isar, meu produtor executivo, já foi ver. Porque nessa viagem fui Bardot. Bardot também tava com um filme, né? Que era o Procure Procura o seu Teu Auxílio, auxílio, para enterrar um homem lá nas mostras paralelas, né? O Remendo foi pra competitiva. filmaço também. Foda. E aí, Carol Couvre, que foi a D dos dois filmes, foi com a gente. Isar, meu produtor executivo, foi com a gente também. Isar trabalhou no Procure também, acho que ele foi diretor de produção, se não me engano. Isar já tinha ido viver, Carol já tinha ido viver, Bardot já tinha ido viver. Eu lá morta na cama, assim, preciso levantar. Aí eu fui dormir até. A sessão era às 3, ou eu tinha que estar lá às 3, alguma coisa assim. Falei, eu vou dormir até 1 hora. Vou me recompor da forma como eu consigo. Ressaca, uma ressaca. E vou pra sessão. E aí foi a nossa sessão lá em Rotterdam. Foi super maravilhosa. Eu achei que os gringos não iam me catar, porque tem muita referência, né? Assim como eles colocam humor de referência, eu meti um humor de referência. Claro que na legenda, não fui menina. Metia lá tentando situar, né? Tipo assim, contextualizar de alguma forma, traduzir as referências para poder fazer um sentido. Deu certo, a galera riu. Venci. Ai, que sensacional, cara. Aí depois dessa parte de Rotterdam, e a gente não levou nada em Rotterdam, mas a gente levou vários convites, né, para exibir em outros festivais. Eu acho que isso é o mais gostoso. A cara que você fala, não levamos nada Não em levamos em Rotterdam. nada em Nossa, Rotterdam, mas né? assim, foda-se. Que fraqueza do cinema capixaba, pelo amor de E esse que é o Deus, legal, né? GG. Eram dois filmes de Vila Velha, inclusive, no mesmo ano, no mesmo festival. Isso é espetacular, velho. Muito incrível Espetacular. isso, muito incrível. Bom, aí depois dessa empreitada, nós Uhum. tivemos Gramado, que fui eu e Zá, para Gramado. E aí, em Gramado, eu cheguei, ai, foi uma tristeza, assim, porque eu cheguei, minha mala tinha, enfim, Gramado no meio do ano, aquele frio.
Foi Rotterdam parte 2, assim, muito frio, gente, muito frio. Eu cheguei em Rotterdam e não acreditava que era tanto frio daquele jeito. E aí eu cheguei, era pra eu ter chegado meio-dia, eu cheguei meia-noite, porque não tinha teto, tava chovendo no Rio, a conexão, aquela palhaçada toda. Minha mala foi extraviada. Então, em Gramado, um frio, eu sem roupa. E tinha chegado de manhã cedo. Cheguei à noite, né? Só queria tomar um banho quente e dormir. No outro dia, eu acordo com a produtora do festival falando assim: a dona Léa morreu. Você ficou sabendo? Léa Garcia ia ser homenageada no mesmo dia do remendo e morreu no dia. Meu Deus. Então ficou um clima assim super pesado, aquele luto, luto, luto. E fiz um discurso, né? No remendo, homenageando ela, né? Agradecendo a trajetória, né? De Dona Léa. E aí, por felicidade, levamos o melhor filme pelo júri em Gramado também. E aquela premiação é uma palhaçada, né? Que vai todo mundo ganhando, você vai se afundando assim, fala, não vou levar nada, já comecei a agradecer a Deus, obrigado a Deus pela oportunidade de estar aqui. Fiz igual Beyoncé no Grammy, igual Beyoncé no Grammy. Gente, literalmente, eu tava sentado assim, eu já tava assim, vai ser outro filme que vai ganhar mesmo. Melhor filme, remendo. Eu fiz, gente, o que que tá acontecendo? Foi muito gostoso. E para terminar o ano coroando, a gente levou Brasília, melhor direção, prêmio da crítica e melhor ator. Sensacional, cara. Que história bonita do Remendo. Que filmaço. Onde a gente acha o Remendo? Hoje, it's available on Globoplay. É babado. A gente, pelo prêmio do Canal Brasil, né? A gente licenciou e tá agora disponível na Globoplay. Para quem tiver a BIM do Canal Brasil, tá por enquanto lá. Até a gente até acabar o contrato, né, com a Globo e a gente vai licenciar para a TVE, vai fazer alguma outra coisa. Já falei, eu quero fazer um programa na TVE, edição comemorativa, entendeu? Ah, Fazer uma máfia naquela televisão. perguntar. A gente tá indo pro final, mas eu fiquei curioso que eu vou no encontro do Cinemus, né? Você falou de um projeto que você tá anda esboçando sobre partida. Isso. Ai, que legal que você guardou essa parte, é uma parte bem legal. E é uma pergunta. Uma pergunta. Partir de onde? Pra onde? Nossa, Por que que você, o que que está por surgindo que agora, e né? com, né? Eu acho que eu precisei ser uma personagem esses anos todos para poder conquistar um lugar. Uma coisa meio Lady Gaga, assim. Vou fazer a linha Lady Gaga. Disruptiva. Arianíssima, né? Mas agora eu É. tô indo para um outro lugar de. Agora que eu tenho meu lugar ao sol, eu quero criar pontes e encontrar os meus cônjuges, assim, meus cônjuges compatíveis, os meus pares, para a gente construir uma outra coisa. Eu acho que é isso, né? Como que a gente constrói cura no espaço do trauma, que é o espaço da colonialidade, sem que a gente estabeleça um espaço perecível de liberdade, como brilhantemente Cachel, o Vitorino Brasileiro, nos anuncia e nos orienta, né? Percebendo a nossa comunidade, percebendo aquelas pessoas que pensam como a gente, e, e é isso, né? Para os perigos da modernidade, a ancestralidade sempre vai ser a resposta. Então, aquilombar-se não é necessariamente estar com pessoas, não é só isso, não é estar com pessoas que pensam como você, que produzem as coisas como você. Mas eu tenho percebido que é construir um espaço mesmo, literalmente um espaço, onde seja seguro, assim. E eu acredito que esse filme ele vai falar muito sobre abandonar o lugar onde a gente está para poder construir viva como é que é? A sociedade alternativa, uma coisa assim. É uma. Você tá se despedindo de um lugar de dor? Eu acho que a gente não tem como se despedir de um lugar de dor porque a cura é um processo efêmero. A doença ela sempre se atualiza, né, para poder adoecer a gente, como Cachel mesma diz. Então eu acho que não é sobre se despedir de um lugar de dor, é sobre chegar num lugar onde a dor
ela não tenha tanto protagonismo. Que ela tá lá, mas você vê ela de uma certa distância. Exato. Que bacana. Faz sentido? Não, tô brincando. Graças a Deus. Tô brincando. GG, que prazer ter você aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Mentira, já acabou. Aguardem GG parte 2. Parte 2 vem aí com muita cachaça, muita Encruzilhada. encruzilhada, muita baixaria, vem aí. Muito obrigado, viu? Cinemuses, temporada 2, estreando em grande estilo com GG. Facolade. Obrigado, gente. Até a próxima.